Comércio exterior. Trata-se do comércio feito entre organizações de países distintos, ou mesmo entre os próprios governos desses países. A base teórica é a chamada vantagem comparativa das nações, do David Ricardo, um economista clássico lá do século XVIII. O que é que ele mostrou para a gente? Né? Uma situação hipotética para a gente entender isso. Imagina duas empresas, uma lá nos Estados Unidos e outra no Brasil. E elas possuem uma capacidade produtiva diária. E vou pegar aqui dois produtos bem distintos, que é o smartphone e a soja. Aí eu vou medir essa capacidade produtiva em bilhões, tá? De reais ou de dólares. O importante aqui é hipotético, tá? O nosso exemplo. Então é unidade monetária. Se a empresa dos Estados Unidos aplicar sua capacidade máxima produtiva só para produzir smartphone, ela vai produzir 30 bilhões. Se ela aplicar toda essa capacidade para produzir soja, ela vai produzir 20 bilhões. A empresa brasileira, se ela aplicar toda a sua capacidade produtiva para produzir smartphone, ela vai produzir 10 bilhões em smartphone. Se for para produzir soja, ela vai produzir 16 bilhões. O dilema é que eles não podem só produzir produzir o máximo dos dois. Para ele produzir 30 bilhões de smartphone, por exemplo, tem que abrir mão de 20 bilhões de soja. E aí, o que acontece se não tiver o mercado externo? Digamos, no exemplo hipotético, que a empresa americana ela vai usar 50% para cada produto de sua capacidade produtiva. E aí, ela vai produzir, nesse caso, 15 smartphones e 10 soja. Tá? No segundo, já a empresa brasileira ela vai produzir 5 smartphones, que é metade da capacidade produtiva, e mais 8 de soja. O total de smartphones produzidos pelas duas empresas foi 20 e de soja foi de 18. O total em valores monetários foi 38 bilhões de capacidade produtiva dessas empresas. Cada uma agindo separadamente e produzindo metade da sua capacidade produtiva para cada um dos produtos. Agora, se tiver um comércio entre essas empresas, a vantagem desse comércio é que cada uma pode focar naquilo que domina melhor. Tá? Aí você me pergunta, mas a empresa americana ela é melhor tanto no smartphone como na soja. Ok, mas para ela produzir 30 de smartphone, ela abriu mão de 20 de soja. E o Brasil, para produzir 10 de smartphone, abriu mão de 16 de soja. Isso é um custo de oportunidade, isso que você abre mão de produzir. Se o Brasil conseguisse produzir a mesma quantidade de smartphone dos Estados Unidos, se fosse 30 da empresa brasileira, aqui ia ser 48, então o custo de oportunidade é muito maior, porque esse custo de oportunidade a gente analisa por unidade produzida. Então eles resolvem fazer o seguinte: a empresa americana vai focar na produção de smartphone e vender metade da produção para a empresa brasileira. E a empresa brasileira vai focar na produção de soja e vender metade da produção para a empresa americana. Quando a gente faz essa estratégia e termina e vê a produtividade global, é de 46 bilhões, ou seja, foi mais produtivo com o comércio. E cada uma focou naquilo que é melhor. Tá? Aí você pode estar perguntando assim, mas a empresa americana aqui ficou com 15 smartphones e 8 sojas. E 8 bilhões de soja. E aqui nesse primeiro exemplo, ela estava com... Ela ficou aqui com 15 e 10, né? Então, ela estava melhor se ela não tivesse empresa. Ela não vai ter interesse em comercializar com o Brasil porque ela vai ficar numa situação pior. Olha, o resultado global dela ficou 23 e o anterior era 25. Só que eles podem negociar em percentuais diferentes, não necessariamente ser metade a metade. Olha só. Por exemplo, a empresa americana poderia
dá só 13 smartphones para a empresa brasileira. Em troca, a empresa brasileira ia dar 10 bilhões em sojas. Percebam que globalmente aqui, olha, para a empresa americana é vantagem, porque ela saiu de 25 e foi para 27. Para a empresa brasileira também foi vantagem, porque ela saiu de 13 e foi para 19. As duas tiveram vantagem, isso que é vantagem comparativa. Tá? Embora, por exemplo, o Brasil produza menos soja que os Estados Unidos, nesse exemplo, a empresa brasileira, o custo de oportunidade de produção de smartphone é maior, então ele tem é menor, né, a oportunidade, então ele tem uma vantagem comparativa em relação aos Estados Unidos. Isso sempre vai existir, mesmo que a empresa ou o país não seja melhor nos dois produtos, isso é válido para o conjunto de produtos. Então, daí que vem a vantagem do comércio exterior, porque ela potencializa a produtividade global, depois você você molda isso, né, conforme a necessidade de cada país, enfim, de cada organização, e no final dá para sair todo mundo beneficiado. E faz lógica isso, porque se não fosse isso, não teria por que o comércio global crescer desde lá da época das grandes navegações, desde praticamente da história da humanidade. E olha só o que vem acontecendo nos últimos anos. Você tem esse crescimento do comércio global, do volume de exportações globais. Tá, claro, com algumas quedas no período de recessão. Sacando-se aqui a crise de 2008 e a própria pandemia. Mas com uma tendência positiva aí nos últimos anos. A importância, então, desse comércio exterior é o equilíbrio macroeconômico e no próprio crescimento do produto interno bruto, os benefícios sociais e econômicos para os países envolvidos, benefícios para os consumidores, porque, por exemplo, essas empresas vão dispor de mais produtos no mercado, né? Ampliação dos mercados consumidores para empresas nacionais, ganho de escala e aumento da produtividade, que aí a empresa nacional não vai comercializar só no país, pode comercializar com o mercado consumidor de outros países. Você tem maior eficiência e competitividade em custo também, tá? Você pode montar uma rede logística com fornecedores de várias regiões do mundo aí, e cada um com sua vantagem comparativa. Acesso a maior diversidade de fornecedores de insumos e matérias-primas também. Tá? Porque se fosse cada um país fechado, você não ia ter acesso a esses fornecedores aí que produzem de forma barata aquele insumo que você precisa. E aumento do contato entre os povos de diferentes etnias e culturas. Essa é uma vantagem que ela não é necessariamente econômica, mas ela aumenta a tolerância, a questão da paz global, né, de você ter contato aí com essas diferentes culturas e a própria diplomacia global, ela é facilitada nesse sentido. Agora vamos falar dos riscos desse comércio exterior, tá? Os riscos incluem atrasos no pagamento e não pagamento pelo importador. Existem os riscos comerciais, existem 3 tipos de risco, melhor dizendo, do comércio, tá? Os chamados riscos comerciais, que é atraso do pagamento no pagamento do importador. A falha na entrega ou embarque, ou a não entrega ou não embarque do bem ou serviço negociado. E o recebimento pelo importador ou comprador de mercadorias com defeitos. Esses são riscos que acontecem em qualquer comércio, seja interno, seja externo. Aí existem os riscos políticos, que é a política dos próprios governantes do país ou da região, no caso aqui está falando de país. E os riscos extraordinários, incluem guerras, revoluções, greves, lockouts, comoção civil, desastres naturais. Esses dois aqui, eles fazem o que a gente chama de risco país, mas majoritariamente o risco político, tá? Então o risco comercial ele é inerente muito mais à questão ali da empresa em si, né? A empresa que você firmou um contrato, seu fornecedor, seu distribuidor não honrar o compromisso por algum motivo. Mas aqui a empresa vai estar toda certinha, mas acontecer algo externo a ela, que está relacionado ao poder público do país onde ela atua, ou alguma coisa extraordinária aí, que também faz parte do país onde ela está, da região onde ela atua, mas não necessariamente é uma coisa induzida pelo poder público, embora a guerra e revolução pode entrar nesse sentido. Não é tão claro o limite entre esses dois aqui, tá?
Por exemplo, guerra é um país que provoca, né? É uma questão política também. Desastres naturais também, existe uma ligação com a questão política, mas é por isso que inclui tudo isso aqui como risco país. Alguns autores preferem colocar só os riscos políticos, mas eu considero que os riscos extraordinários também, eles se associam muito com as políticas governamentais. Vamos lá. E quando a gente fala de risco Brasil, então, a gente precisa entender que risco Brasil é um tipo de risco país. Assim como existe o risco Brasil, existe o risco argentino, o risco Chile, o risco Estados Unidos, o risco Rússia. Então, risco país é algo maior, tá? O risco Brasil é o risco país aplicado ao Brasil. Essa é a ideia. O risco país, então, seja, a gente está falando, vai falar mais especificamente do risco Brasil, tá? Ele indica o grau de instabilidade econômica, política e financeira de um país. É esse que é o conceito. É uma avaliação a respeito do risco de crédito do país, diante do cenário político, fiscal e econômico de uma nação. É um importante parâmetro de análise quando se pretende investir em determinado país, seja na renda fixa desse país ou seja na renda variável. O que é isso, professor? Quando a gente fala de investimentos, tá? Existem duas grandes modalidades de investimentos: a renda fixa e a renda variável. Exemplo de renda fixa: poupança. Primeiro aqui, os títulos públicos, tá? Quando você empresta dinheiro para o governo do país. Aí vem aqueles que são mais conhecidos: a poupança, CDB e o LCI, por exemplo. Esses investimentos eles têm uma garantia de rentabilidade alta a muito alta, porque do ponto de vista nominal, sem considerar a inflação, se você coloca um dinheiro aí num título público e não resgata ele antes do prazo, o governo vai te pagar aquilo. Desconsiderando a inflação, você tem a rentabilidade. Pode ser que ele te pague em termos de juros menos do que a inflação. O título pouco mais conhecido é o Tesouro Selic, que é a taxa de juros da economia básica do país, no caso, no Brasil. E hoje está pagando em torno de 14% ao ano. Então, se você colocar R$1.000 lá no Tesouro Selic, que a um ano você vai ter 1.014. Então, você nominalmente ganhou. Quando é que você pode perder dinheiro? Se a inflação for 20%, por exemplo. Os produtos ficaram 20% mais caros, então, do ponto de vista real, você perdeu dinheiro. Mas aqui, a garantia nominal ela é praticamente certa. São alguns casos que você vai perder, de fato, dinheiro com renda fixa, dinheiro nominalmente falando. A flutuação é baixa ou inexistente, diferente do mercado de ações, por exemplo. Os títulos públicos não ficam caindo e descendo todo dia. Aí, não é negociado em bolsa. O risco é baixo e muito baixo, é justamente o risco do país. A do Brasil dá um calote, por exemplo, congelar a poupança, como aconteceu uma vez lá no passado, né, com o Fernando Collor. Mas dependendo do país pode ser mais alto. Por exemplo, a Argentina já deu vários calotes, a Venezuela mais ainda. E os Estados Unidos, por outro lado, nunca deu um calote. Então, aqui a gente já começa a falar de risco país, tá? O retorno de longo prazo tende a ser pequeno, porque a rentabilidade tende a ser menor também, tá? Isso de longo prazo. A rentabilidade tende a ser menor de longo prazo, considerando 10, 20 anos, os estudos mostram, porque o risco é menor também, tá? Em geral, quando o risco aumenta, a rentabilidade ela tende a aumentar, mas nem sempre é assim que acontece, porque pode ter também a rentabilidade negativa aumentar, não necessariamente a rentabilidade positiva. Já a renda variável inclui aí as ações, os fundos multimercados, os fundos imobiliários. Você tem uma garantia de rentabilidade baixa, a média, tá? Eu vou colocar aqui na renda variável ações e criptomoedas, tá? Criptomoedas. A Bitcoin, por exemplo, vocês já ouviram falar, acredito. Então, uma ação de uma empresa ou um Bitcoin, ela fica mudando aí todo dia o preço dela, né? Então, tem uma garantia muito baixa de rentabilidade. Você pode comprar uma ação hoje e amanhã ela cair. A flutuação é maior, o risco também é maior. No entanto, o retorno de longo prazo ele tende a ser maior. Tá? Não quer dizer que vai ser maior, mas se você pegar aí 20, 30 anos, geralmente o Ibovespa, no caso do Brasil, ele ganha da renda fixa, ou também isso é válido para a maioria dos países.
E do outro lado aqui nós temos o empreendimento. É muito bom você entender de investimento para você empreender. Porque o que está aumentando aqui? O risco. O risco de se empreender, ele é muito maior do que o risco de você investir na renda variável e bem maior do que da renda fixa. Por exemplo, se o poder público está ali pagando 14% ao ano e você monta ali um negócio e vai te dar um retorno anual de 10%, é mais antes de você não começar esse negócio. É mais antes de você pegar esse capital e investir no poder público. Se for 14, também é melhor no poder público, o risco é menor. Só vai ser viável se for bem maior do que o risco básico ali do país, que é o título público daquele país. Por exemplo, um negócio te der 20% de retorno, aí já compensa o risco que você está assumindo, tá? Porque a garantia de rentabilidade vai ser baixa, a flutuação vai ser muito alta, a empresa pode ter um lucro num trimestre, depois um prejuízo no outro, isso é comum. Mas o retorno de longo prazo, se o negócio der certo, ele vai ser muito alto. Tanto que os homens mais ricos do mundo costumam ser empreendedores, com exceção do Warren Buffett, que é majoritariamente investidor. Tá? Então, a gente tem que entender isso aqui, porque a relação de risco-retorno é importante. A ideia é que o risco-retorno ele tem uma relação aqui de tanto positiva como negativa. Isso significa do investimento ou empreendimento dar certo ou errado. Tá? Então, olha só. O título público, considerando só o título público nos Estados Unidos, dos países. Tá? Aqui tá nesse slide empregado, autônomo, investidor, negócio próprio, porque são as modalidades de renda. Tá? O empregado e o autônomo, eles tendem a ter uma renda menor do que o investidor, o negócio próprio, porque eles assumem menos risco, no geral. Mas também, se o negócio der errado para eles, eles têm um prejuízo menor. Olha só, um título público que está pagando 10% nos Estados Unidos e 10% no Brasil. Em qual dos dois você vai querer investir? Com certeza nos Estados Unidos, porque ele é um país mais sólido, como falei, nunca deu calote, mais de 100 anos de história ali dos títulos americanos. Então, para o Brasil atrair os investimentos para o país, né, em termos de compra de título público, ele tem que oferecer um juros maior do que o governo americano. Os investidores eles confiam mais no governo americano que no governo brasileiro. Então, por exemplo, se o juro lá tiver 8%, no Brasil tem que estar 12%. Isso aqui é hipotético. Algo do tipo. Acontece que esse risco do país ele é sistêmico, ele também se aplica às empresas. Tá? Então, por exemplo, uma empresa americana está com perspectiva de crescimento de 16% e o título público lá nos Estados Unidos é 6%, significa que a diferença entre ela e o governo é 10%. Se uma empresa brasileira está com perspectiva de 20% de crescimento e o título público no Brasil é 12%, a diferença entre ele e o título público, entre ela e o título público é 8%. Então, para o mercado lá da região, a empresa americana está em posição melhor em relação ao próprio governo americano. Pode ser que algum investidor prefira investir nessa empresa americana, porque assim o risco da renda fixa, esse risco basicamente do poder público, ele também vale para as empresas que atuam naquele país, porque se o poder público não honrar seus compromissos, ele desencadeia uma crise em cadeia, né? O vídeo que aconteceu com a Venezuela. Então, falha na gestão pública e aí várias empresas faliram. Porque as empresas pagam imposto para o governo, entre outras coisas. Então, são várias as medidas que influenciam na classificação do risco país. Entre elas, é possível citar o crescimento econômico, a situação atual da dívida, a perspectiva da política fiscal, que é o controle do orçamento público, as perspectivas da política monetária, que basicamente trata da taxa básica de juros e da base monetária, ou seja, a quantidade de dinheiro circulando na economia, as expectativas de inflação e o cenário político também. Tá? Uma nação com risco país baixo tende a atrair mais capital estrangeiro.
fazendo com que diversos investidores aloquem recursos nos títulos daquele local, sejam os títulos públicos, sejam as ações de empresas. Esse cenário é excelente para o crescimento econômico, né? Porque entra dinheiro no país e aí tem mais investimento. E tende a impactar também na negociação nas bolsas de valores. Né? As empresas do país também tendem a subir na bolsa de valores. Além disso, se a moeda local se valorizar com o crescimento econômico, ela pode ter maior relevância e destaque no cenário internacional. Fica um ciclo positivo. No geral, reduzir o risco do país é fundamental para a economia de uma nação. Tá? Então, como é que a gente vai medir esse risco? Vamos aplicar aqui ao caso do Brasil, medição do risco Brasil. São 4 indicadores principais: a própria variação do dólar, o NBI, CDS e o REIT. Vamos falar de cada um deles. A variação do dólar. O dólar é a medida mais simples de se avaliar a oscilação do risco país. Quando existe uma percepção de que o risco do país está diminuindo, são atraídos recursos estrangeiros para o Brasil. Os investidores vão vender dólar para comprar reais e aplicar no Brasil. Então o dólar desvaloriza, enquanto o real valoriza frente ao dólar. Tá? O contrário ocorre quando uma percepção de risco do país está aumentando. Então, quando aumenta a percepção do risco do país, a cotação do dólar cresce. Olha só aqui a taxa de câmbio real e nominal. Real é quando você considera a inflação. Taxa de câmbio é o preço do dólar, tá? Em relação ao real. Então, em termos nominais, o dólar mais alto é o atual, né? Que está até 2020, mas continua nesse patamar aqui está um pouco menor até hoje, em torno de R$ 5, considerando a inflação. Mas se a gente considerar a inflação nos dois países, o dólar lá em 2003 bateu, 2002, né? 2003 bateu R$ 8 em valores correntes. O que significa, o que teve aqui nesse momento? Nesse momento foi a primeira vitória, a gente pode dizer assim, política da esquerda no Brasil, desde o momento de redemocratização. E os investidores, no geral, eles são mais receosos com os políticos de esquerda. Porque os políticos de esquerda eles tendem a ter uma política de maior gasto público, aumento de imposto, que acaba aumentando, no geral, o risco do país. Tá? Então, como ali o primeiro governo Lula, algumas das propostas deles eram mais radicais, né? Os investidores temiam. Acontece que quando o governo de fato chegou ao poder, ele não se mostrou tão radical assim, seguiu algumas políticas que não são tão radicais do ponto de vista econômico, e aí os investidores foram percebendo que não seria tão ruim assim o país, né? O risco do Brasil foi diminuindo na própria gestão do governo Lula. Voltando aqui a aumentar com a crise de 2008, tá? Aí passou a crise, diminuiu, e aqui já entrou na época de recessão do governo Dilma. Tá? Por isso que o risco do país começou a aumentar novamente, e depois caiu na gestão do Temer e voltou aqui a aumentar um pouco, né, na gestão do Bolsonaro. Já. Tá? Então, olha lá. Mas isso é você avaliando o risco do país com o dólar. Mas sempre tem a política por trás, né? NBI é calculado por um banco, que é o JP Morgan, com base nos valores diários de negociações diárias dos mercados secundários, bolsa de valores, entre outros, comparando os juros implícitos dos títulos emitidos por governos e países emergentes ao juro dos títulos do governo americano, o bond, de igual prazo. Então, do mercado ali, dos títulos públicos do Brasil, de qualquer país, com o mercado americano. Sendo assim, essa diferença é uma medida de risco. Quanto mais o governo deve pagar aos investidores para compensar o risco, que possivelmente existe dele não honrar seus compromissos. Tá? Então, quanto maior o NBI, maior o risco de determinado país. Exemplo, um NBI mais BR seria o risco aqui dos Estados Unidos, somado ao risco brasileiro. De 500 BPS significa que é 5%, tá?
Em média, os títulos do governo brasileiro em dólar são negociados a uma taxa de juros de 5 pontos acima dos títulos do governo americano de igual prazo. Então, por exemplo, o governo brasileiro está pagando 20% para você comprar um título público de 2 anos. Significa que o governo americano, em média, vai estar pagando 15%. Tá? Claro que existe de 2, de 3, de 20, até 30 anos. Então, o que esse indicador faz é tirar uma média, tá? De quanto é que o país está pagando a mais ali em relação ao americano. Que sempre os países vão estar pagando a mais em relação aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o mais confiável, é visto como o mais confiável pelos investidores. E claro que vai ter relação. Quanto maior for o risco, o Brasil, maior for o MBI, melhor dizendo, tá? MBI mais BR, maior tende a ser o preço do dólar, essa relação aqui da taxa de câmbio com o MBI. Vocês percebem que ambos cresceram aqui em 2013, né? Cresceram de novo em 2008, 2009 e a partir de 2016 e 2014, até chegando um pico em 2016. Depois voltaram a reduzir, são muito parecidos, muito relacionados. E ambos medem o risco do país. CDS é o chamado Credit Default Swap, que é um contrato bilateral que permite se comprar uma espécie de proteção contra o possível calote do emissor determinado ativo. É basicamente um seguro contratado por investidores mais prudentes. Quanto maior a probabilidade de calote, maior será o prêmio do CDS, maior se pagará por você ter esse seguro, funcionando assim como medida de risco. Então, esse custo do CDS acaba sendo uma aproximação do risco país. Tá? Na maioria das vezes, tanto o CDS quanto o MBI são expressos em base points, que é BPS. Tá? Dessa maneira, é importante mencionar que cada BPS equivale, cada 100 BPS equivale a 1%. Então, olha lá, o risco Brasil está histórico considerando o CDS. E aqui você tem o impeachment, na época do impeachment estava alto, o impeachment da Dilma. Aqui aumentou durante as eleições, porque você não tinha a certeza de quem ia governar o país. Né, assumindo o governo de direita, no geral, pesa mais pelo arroxo fiscal, você teve uma redução aqui desse risco pelo CDS. Com a pandemia, ele aumentou vertiginosamente, tá? E ficou flutuando aqui, né, com algumas inconsistências da política pública brasileira nesse final da gestão do Bolsonaro. Voltando a ter a flexibilização dos tetos dos gastos. Né? O governo flexibilizou o teto dos gastos e aí o risco aumentou. E mais temores aí políticos vieram depois. No geral, os governos de esquerda aumentam o risco do país, aquilo que eu falei, embora isso nem sempre aconteça, como no caso dos primeiros governos do Lula. Que o risco subiu bastante, o mercado sempre antecipa as informações. Então, subiu bastante antes dele assumir, depois que assumiu, se viu que não era tudo aquilo e voltou a cair. O rating é uma espécie de selo de qualidade que fornece aos credores uma opinião independente a respeito do risco de crédito da dívida de um país. Então, essa classificação se dá de acordo com a avaliação da capacidade daquele país honrar seus compromissos e pagar sua dívida. Então, existem várias agências de rating internacionais, como a Standard & Poor's, a Moody's e a Fitch. Essas agências analisam não só o país, mas também cada empresa em particular, né? Os bancos principalmente, têm também os seus ratings. Então, olha só, isso pode variar, eles dão um selo de bom pagador ou risco de calote. Então, quando o selo máximo é AAA, e o selo mínimo é das classes C e D. Então, um banco ou um país ele pode ser AAA, ou seja, um bom pagador, e a categoria vai diminuindo aqui, de acordo com a Fitch, né? Até se chegar ali no D. A Standard & Poor's começa também com AA e termina em SD, né? Passando por todas essas categorias. A Moody's
Ela até muda o formato, né? Que a Moody tem um A grande e dois A pequenos. E vai mudando até o C. Tá? Ela não vai, a categoria menor dela é C. Então você pode avaliar qualquer uma dessas empresas que vai te dar o risco ali do país, tá? Essas agências avaliam indicadores como reservas internacionais e política fiscal, solidez na economia e estabilidade política, fatores sociais como liberdade de imprensa e distribuição de renda. Então, países com rating elevados tendem a apresentar risco países mais baixos e vice-versa, né? Seria o inverso do risco, né? Quando o rating, por exemplo, é A, é muito difícil o país dar um calote. O rating reflete a conjuntura do país de longo prazo e, portanto, tende a exibir estabilidade maior do que outras medidas de risco do país. Porque aqui você está avaliando o longo prazo. Tem ali não só o governo, mas a questão da própria estrutura legislativa, estrutura política do país. Você pode ter um país, por exemplo, que é estruturalmente de direita e com um governo de esquerda. Tá? O que está acontecendo ali no Chile, por exemplo, se comparar com os demais países da América Latina. O Chile, a sua Constituição e demais instituições, elas são majoritariamente de liberais, mas o governo atual é um governo de esquerda. Né? Comparado com o Brasil, por exemplo, estruturalmente ele é mais de esquerda, mas a gente teve, antes dessa gestão do Lula, governo de direita. As consequências do aumento do risco Brasil. Então vamos falar sobre o que é que pode implicar na prática para a sociedade como um todo e para as empresas. Primeiras consequências sociais. Acontece um efeito em cascata. Primeira coisa que acontece quando aumenta o risco Brasil, ou o risco de qualquer país, é a fuga de capital estrangeiro. Então, o investidor ele vai migrar para um outro país que ele se sentir mais seguro, não necessariamente Estados Unidos. O Brasil. Aconteceu, por exemplo, quando a Rússia entrou em guerra, nos portfólios aí dos fundos de investimento ou dos grandes investidores, você tinha um percentual que ia ser aplicado em países em desenvolvimento. E aí, como a Rússia aumentou muito seu risco país, muitos investidores pegaram esse dinheiro e aplicaram em outros países emergentes. Como consequência, a Bolsa Brasileira, por exemplo, subiu. Tá? Aí, você tem essa fuga de capital estrangeiro, dela deriva a redução dos recursos disponíveis, vai sobrar menos dinheiro na economia, seja para o governo investir em infraestrutura, em políticas públicas, seja para próprias empresas ali também. Você tem maiores investimentos na economia, tá? Os projetos de investimento, muitos vão ter que ficar no papel, e, consequentemente, menores índices de emprego, atingindo toda a população como um todo, com o aumento do desemprego. E aí você volta o ciclo, porque o desemprego pode levar à recessão econômica no país. Outra consequência é o maior custo de capital. Haja visto que o governo e as empresas terão maiores dificuldades de obter empréstimos no exterior com as condições mais vantajosas. Então, o custo de capital, o quanto que o financiador vai querer cobrar de juros para a empresa, situada naquele país com um risco país alto, vai ser maior. Portanto, muitos projetos vão deixar de ser vantajosos. Com menos dólares disponíveis na economia, ocorre a desvalorização do real frente à moeda norte-americana. Aumenta o preço das commodities, como a gasolina. As commodities são listadas em dólar no mercado global. Como a gasolina mais cara, creio que vocês lembram o que aconteceu durante a pandemia e até mesmo antes, quando teve a greve dos caminhoneiros. Tudo teve que parar, né? Consequentemente, os custos de toda a cadeia de suprimentos. Isso chama inflação. Vem a inflação, os produtos ficam mais caros. Sofre não só quem tem o seu carrinho e dirige, mas também todo mundo, já que os alimentos ficam mais caros e várias coisas, os medicamentos também. Para as empresas, qual seria a consequência? A resposta depende muito. Tá? É claro que se uma empresa está no Brasil, o risco do Brasil aumenta a ponto de causar essas consequências de forma grave, é ruim. Só que algumas empresas podem se beneficiar do aumento da cotação do dólar. Por exemplo, Petrobras, aqui o código de negociação dela na bolsa é PETRE. Tá? E ela, se vocês pegarem o gráfico dela, aqui mais recente, principalmente,
ela subiu na Bolsa de Valores. Isso aconteceu por causa do aumento dos lucros e das receitas da empresa, em virtude do aumento do preço da gasolina em dólar, né? Porque o dólar valorizou, a commodity que a Petrobras negocia valorizou também no mercado internacional e passou a ter mais lucro. Isso foi bom para a empresa. O crescimento do dólar é bom para a Petrobras, já que ela produz em real e vende em dólar. Outra empresa, que é a M-Dia, que atua muito no Nordeste, com a produção de massas, né, de trigo, de pão e de macarrão, né? O insumo que ela usa nessa produção é o trigo, que é uma commodity, dada em dólar. Ou seja, os custos de produção dela são em dólar. No entanto, ela vende muito mais para o mercado nacional e vende em real. Nessa situação, aumentaram muito os custos dela. E aí ela começou a ter problemas aqui de custos. Consequentemente, os lucros dela reduziram, principalmente os lucros, né? Reduziram, as receitas até podem se manter, mas se os custos aumentam, os lucros reduzem. E a empresa começou a ter uma queda nas suas ações aqui, né? Desde 2016, mas também aconteceu antes, quando nesse momento o dólar estava subindo, né? Até que ela se recuperou nos últimos momentos, mas é bem claro isso aqui, né? Esse aqui o dólar estava subindo não por causa da pandemia, tá? Em 2016 o dólar estava subindo por causa, já tinha começado a guerra comercial ali entre China e Estados Unidos. Beleza, a gente falou desses riscos aí, do risco Brasil, das consequências para a empresa e para a população. Como é que a gente pode se prevenir desse risco? Isso é válido, pessoal, tanto para a empresa como para a pessoa, né? Mas a gente vai focar mais na parte das empresas. Tem dois mecanismos, os hedges cambiais e a carteira diversificada. Vamos falar de cada um. Hedges cambiais são mecanismos de proteção a variações cambiais adotadas por empresas que operam diretamente com dólar, seja em custo, seja em vendas, tá? Eu falei o exemplo lá da M Dias e da Petrobras. Aumentam a consistência ao planejamento financeiro, reduzindo a dependência das flutuações cambiais. Então, o mais importante é você conseguir se planejar, tá? Porque quando você faz um fluxo de caixa futuro, e se a venda em dólar, por exemplo, ou seus custos em dólar, o câmbio, ele acaba dificultando o seu planejamento financeiro. Quando você usa um mecanismo desse, você vai facilitar. Existem outros hedges, tá? Não só hedge cambial. Hedge é um termo que é usado no geral para prevenir riscos, como de commodities, de ações, de títulos públicos em geral. Mas aqui o que nos importa são os hedges cambiais. Então, o que é esse hedge? Ele vai garantir através de um contrato, então ele é um grande contrato, que variações de valores da moeda não sofram alterações no mercado dentro de operações da operação que está sendo firmada. Então, existem duas ferramentas de hedge. O contrato a termo, que é o NDF, e as opções, chamado de mercado futuro ou derivativo. Vamos falar primeiro do contrato a termo. NDF, porque o nome dele vem do inglês Non-Delivery Forward. Significa contrato a termo de moeda. Tá? A grosso modo, no Brasil se traduz assim. O contrato em que uma empresa negocia como instituição financeira um preço e uma quantidade futura de dólar. É porque assim, as compras nas empresas elas acontecem com prazo futuro, né? Isso é a própria gestão de caixa, de fluxo de caixa da empresa é feita. Então, por exemplo, uma empresa contraiu uma dívida de 100 mil dólares para pagamento em 90 dias, no dia 17 de 1 de 2020. Tá? Então, dia 17 ela contraiu a dívida, 3 meses depois ela ia pagar essa dívida. 120 dias aqui. 4 meses depois ele ia pagar. Nesse momento que ela contraiu essa dívida, o dólar estava a 4,16. E a chamada P-Tax, né, que é o preço do dólar, é 4,16. Então, o total da dívida em reais foi 416 mil. Se em 120 dias o dólar subir 30 centavos, a dívida vai subir também, comprometendo o planejamento financeiro da empresa, porque ela já tinha colocado no fluxo de caixa, por exemplo, uma dívida de 416, quando essa dívida passou a ser 446. A empresa ela pode fazer um contrato a termo com um banco, garantindo um câmbio de R$ 4,20. Ou seja, ela já vai garantir que
depois de 120 dias, ela vai pagar de fato 420. Mesmo que o dólar suba mais do que isso, tá? Então, olha lá. A empresa se compromete a pagar 100 mil dólares a R$ 4,20, ou seja, R$ 420. E o banco ele se compromete a vender 100 mil dólares a R$ 4,20 para a empresa pagar ali seu compromisso, né? A PTAX é a cotação do dólar no início do contrato, PTAX I, tá? E a PTAX F é a cotação do dólar no final do contrato. A trava, pessoal, que a gente chama nessa situação, é a cotação acertada do contrato. Então, o lucro da empresa vai ser a taxa de câmbio no final do contrato menos a trava. Se a PTAX no final do contrato for maior que 4,20, a empresa vai ter lucro. Se a PTAX for menor do que 4,20, o lucro vai ficar para o banco. Tá? Só que assim, para ambos, a grande vantagem é o planejamento. Olha só, o Edge oferecido um banco fixa o preço. A empresa já sabe que daqui a 3 meses sairá 420 do caixa. No caso aqui é 3 meses, 90 dias, né? Então, é muito vantajoso essa informação para a empresa se planejar. Caso o câmbio aumente, o banco vai cobrir o valor. Então, se a PTAX final for 4,30, o banco vai ter um prejuízo de R$10 mil, a empresa um lucro de 10 mil com operações cambiais, tá? Não está relacionado com a questão operacional da empresa, da sua produção. E vai incidir um imposto de renda aqui. O governo sempre vai pegar o dele. Caso o câmbio diminua, a empresa terá que pagar um valor acordado. Então, digamos que o câmbio ficou em 4,10 e a empresa vai ter que pagar os 100 mil dólares a 4,20. Então, ela tem um prejuízo de R$10 mil. Ela vai poder usar esse prejuízo para bater imposto de renda no futuro. Então, ela fez isso aqui, teve um prejuízo de 10 mil e depois ela fez outro e teve outro prejuízo de 10 mil, ele vai usar um lucro, de 10 mil, ele vai usar o prejuízo anterior para abater do lucro, não vai tributar aqui o imposto, tá? Isso é bem interessante você usar isso. Aí existe o mecanismo de contrato futuro. Os contratos futuros são padronizados, negociados em bolsa de valores, né? Uma empresa contrai uma dívida de 100 mil para um pagamento em 90 dias, tá? No dia 17 de 1 de 2020, dólar a 4,16. Na bolsa de valores vai estar disponível um contrato futuro. Em vez de ele fazer um contrato unilateral com um banco, ele vai comprar esse contrato na própria bolsa de valores. Para daqui a 3 meses, ele pagando 5 centavos por dólar, com a trava do dólar a 4,20. Isso que na prática assemelha com o contrato a termo 4,25. Porque ele vai pagar 5 centavos por dólar para travar em 4,20. É como se ele travasse ali em 4,25. Então, a empresa ela não está negociando necessariamente com uma instituição financeira, mas sim com outro investidor, alguém que vai ser uma pessoa física aqui, né, ou jurídica, que vai se comprometer a, daqui a 3 meses, vender esse dólar para essa empresa a 4,25, mesmo que o dólar esteja ali mais caro. Olha só, você tem a empresa pagando 5 centavos por dólar para essa pessoa física, por exemplo, esse compromisso, e você vai ter uma corretora intermediando isso aqui, né? Alguém que, por exemplo, o que vai acontecer se essa pessoa física não pagar? Para você negociar na Bolsa de Valores, você tem que ter uma conta de uma corretora. Então, se a pessoa física não pagar, a corretora vai, te paga a empresa, e depois ela cobra da pessoa física, e ela vai honrar ali, vai ter esse risco, tá? A própria bolsa vai também intermediar isso aí, vai cobrar isso aqui, os juros, né? Porque vai ficar com um saldo negativo na conta dessa pessoa física ou dessa empresa. Então, você não está assumindo o risco da pessoa física, e sim da corretora. Tá? Então, a empresa ela adquire o que a gente chama de opção de compra de dólar a 4,20. Ela pode comprar, ela pode optar por comprar ou não. Tá? Quando é que ela vai
querer não comprar. Se o dólar, depois de 3 meses, estiver mais barato que 4,20, estiver 4,10, por exemplo, ela não vai exercer sua opção de compra com a pessoa física 4,20 e vai comprar diretamente no mercado, que para ela vai ser mais barato. Então, a empresa ela adquiriu uma opção de compra, que a gente chama de call. Né? Existem também no mercado as opções de venda, que são chamadas de put, que possuem uma função análoga, que visa proteger a empresa que vende dólar. Né? No primeiro caso, a empresa que compra dólar, no segundo, seria a empresa que vende dólar. Após adquirir a opção, a empresa pode negociá-la em bolsa também. Como ela está em bolsa, estava 5 centavos, olha só, se em um mês o dólar subir a R$5, a opção de compra a 4,20, agora que é daqui a 2 meses, pode estar sendo negociada a 50 centavos. Tá? Porque lembra que ela estava negociada a 5 centavos, mas o dólar subiu. Então é interessante você, daqui a 2 meses, conseguir comprar dólar a 4,20, já que hoje ele está ali R$5. Né? Provavelmente você pode ter um lucro nisso, por isso que os investidores estão pagando 50 centavos por essa opção. Diante disso, as opções costumam ser muito utilizadas por especuladores. Na bolsa de valores, os valores diários negociados das opções são cerca de 10 vezes maiores do que os das ações. Tá? Então, tem muita especulação com esse mercado de derivativo, que a gente chama. Especulações são operações de risco, justamente o contrário do que a empresa deve buscar numa opção, que é sua segurança. Tá? Às vezes, a empresa ou o investidor ele se perde. A empresa, né, tentando lucrar com operações de câmbio, quando na verdade o câmbio ele tem que ser usado como uma proteção e o lucro da empresa ele tem que de fato advir das suas operações diárias. Outra forma de você diminuir o risco é uma carteira diversificada. Isso se aplica a pessoas, mas a empresa. Então, a empresa ela pode visualizar os seus negócios como um portfólio de investimento. Isso de fato acontece com empresas como Itaú S.A., que o Itaú S.A. é uma holding que ela tem ali dona do Itaú Unibanco, mas é dona da Pacata, da NTS, várias empresas ali, e tem participação em várias outras empresas, como Sanepar, enfim. Então, ela tem uma série de negócios que ela participa como controlador ou como acionista, e são negócios diferentes para você ter riscos diferentes setoriais. A diversificação é uma das principais formas de redução de risco. Tá? Isso aplicado a qualquer tipo de investimento. E aí, como é que você vai poder prevenir o risco no Brasil? Imagina que a Itaú S.A. tem várias empresas no Brasil. Todas elas estão ali sujeitas ao risco do país. Ela pode comprar a participação em empresas que estão fora do Brasil. Tá? Isso é uma opção. Mas existem outras. Primeiro, a gente pode ter reserva em dólar, ou seja, renda fixa em dólar, em vez de comprar um título público do Brasil, comprar uma parte dos nossos investimentos no título público americano. Podemos ter ações no exterior, que são rendas variáveis nos Estados Unidos. Existem corretoras no exterior que já está acessível ao brasileiro hoje. Existem os ETFs, que são fundos listados em bolsa de empresas estrangeiras no Brasil. Um pacote com várias empresas estrangeiras que você pode comprar na bolsa brasileira. E existe fundo de renda variável multimercado que investe em empresa no exterior. Isso tudo é uma forma de você aplicar estando no Brasil na renda variável dos Estados Unidos. E você também pode tentar abrir uma conta lá na própria bolsa americana. Existem ações brasileiras que têm receita em dólar também. Uma Vale, a Petrobras, que a gente acabou de falando na aula, né? Essa ação, ela, de certa forma, diminui ali o risco Brasil da sua carteira. E também existem outras modalidades de investimento, como o ouro e a criptomoeda. Aqui é um ponto de interrogação, porque há uma grande dúvida, porque a moeda não há um consenso, mas se diz que ela pode, como a criptomoeda ela não é lastreada em nenhum governo, ela usa uma tecnologia chamada blockchain, ela acaba reduzindo o risco país de qualquer governo. Isso aí vem de uma teoria da escola liberal austríaca, da corrente austríaca da economia, de que considera que o risco de qualquer país é alto, inclusive dos Estados Unidos. Então, muitos investidores não concordam com a criptomoeda, mas enfim, ela também existe dependendo da sua filosofia de investimento.
A ideia é que você não tenha tudo em uma só empresa ou um só tipo de investimento. Seja você uma empresa, seja você ali um investidor pessoa física. Por exemplo, um exemplo aqui de carteira diversificada, ter 25% em renda fixa no Brasil, eu ter aqui 20% em ações no Brasil, 10% em fundos imobiliários no Brasil, 20% em renda fixa nos Estados Unidos, outros 20% em ações nos Estados Unidos e 5% em Bitcoin. Aqui, para concluir a aula, um resumo. Tá? Nós começamos falando do comércio exterior, ele está pautado na chamada vantagem comparativa, mas ele possui riscos, que são comerciais, políticos e extraordinários. Esses dois aqui incluem o risco país, que existe para qualquer país, mas particularmente nós focamos no risco Brasil. Quando a gente fala de risco, é bom a gente correlacionar com retorno. E o gráfico de risco-retorno ele é binário. O retorno ele cresce tanto positivamente como negativamente com o risco. Né? Se o negócio der certo, você vai ter um negócio arriscado que der certo, vai ter grande retorno, mas o negócio arriscado que der errado vai ter grande prejuízo. As consequências, as medições do risco Brasil são a cotação do dólar, o MBI, o CDS e o rating. São as principais medições para você mensurar o risco Brasil. Tá? Quais são as consequências? Primeiro, as consequências sociais. Você tem um efeito cascata, fuga de capital, redução do recurso disponível, menores investimentos e menores índices de emprego. Mas tem as consequências para empresas, que podem ser positivas ou negativas, dependendo se as receitas e os custos são em dólar ou em real. Se a empresa tem receita em real, o aumento do dólar é positivo. Mas se os custos... se a empresa tem receita em dólar, o aumento do risco Brasil, consequentemente do dólar, é positivo. Mas se os custos são em real, o aumento do risco Brasil é negativo. Como é que se protege do risco Brasil? Tanto empresas como investidores, pessoas físicas. A primeira forma são os hedges cambiais, tá? Que são contratos. Vai ser o contrato bilateral a termo com uma instituição financeira ou um contrato futuro negociado na bolsa com intermédio aqui de uma corretora. Ou então a diversificação da carteira, incluindo ali investimentos como reserva em dólar, ações no exterior, empresas beneficiadas da alta do dólar no próprio Brasil ou ouro e criptomoedas. Avaliação, atividade avaliativa, né? Vocês vão responder essas 4 perguntas para a próxima aula. Então, vocês vão escolher um dos indicadores e pesquisar a evolução do risco país das seguintes nações: Brasil, Argentina e Chile. Depois, responder o que explicaria a diferença histórica entre esses países. Segunda parte, escrever um texto de 20 a 30 linhas explorando as consequências sociais do aumento do risco Brasil. Se baseie na aula e em outras fontes. Depois, terceira, uma pessoa jurídica comprou 50 mil dólares de um termo de 90 dias por prazo de 5 a 5,25, tá? A cotação a trava. Quando a moeda estava cotada a 5,12, tá? Petax 5,12. Se no dia do vencimento a cotação futura para 90 dias era de R$ 5,40 o dólar e a Petax era de 5,30, qual foi o resultado operacional da pessoa jurídica? A quarta, um importador deseja comprar uma máquina a 50 mil dólares. O pagamento será feito daqui a 60 dias. O câmbio atual está em R$ 4,08 o dólar. O importador decide fazer um contrato de NDF de compra de dólar para 2 meses. E o banco informa que a taxa é de 4,32 o dólar. Se no vencimento o dólar estiver R$ 5,00, qual será o valor líquido creditado para o importador? Tá? Aqui é a referência dessa aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima.